A valsa é uma das danças mais simples. Um passo para frente, um para o lado, outro para trás e volta ao mesmo lugar. A minha convidada é uma economista provocadora. Ela já usou a valsa como metáfora para a economia brasileira. Andou para frente até 2011, para o lado até 2014 e aí só para trás. O livro é de 2018, então eu vou atualizar com ela onde nós estamos nesta dança. Seja bem-vinda ao Provoca, economista e professora Laura Carvalho. Muito obrigada pelo convite, um prazer. Este aqui é o Provoca, no ar para todo o Brasil, pela TV Cultura, emissoras afiliadas e também nas telas das plataformas digitais, no app Cultura Play ou em versão podcast no seu tocador preferido. Ô Laura, como que você explica para quem não tem a menor ideia o que faz um economista? Primeiro, busca entender como que a gente gera riqueza, gera renda, né? O que na sociedade explica o fato de você gerar dinheiro, né? E renda, e também como essa renda é distribuída. Então, quais são os mecanismos que fazem com que alguns recebam mais do que outros, por exemplo. Isso eu acho que é o básico do que é a economia. Né? Agora, claro, o economista pode utilizar essa análise para diferentes fins, seja para trabalhar numa empresa privada e fazer projeções sobre as vendas, seja para trabalhar num banco e tentar ganhar mais dinheiro a partir de como os mercados funcionam, né? Seja, no meu caso, dar aula do próprio campo, né? E escrever sobre isso. Deixa eu mostrar para eles o livro que eu citei, Valsa Brasileira, do boom ao caos econômico. Nós estamos falando aqui de 2018, como eu disse. Em que momento que nós estamos dessa valsa? Olha, eu escrevi, como você disse, em 2018, né? E ali eu estava falando dos primeiros, né, dos últimos 3 governos que tinham acontecido, governos do PT, né? Até 2018, em que houve um avanço nos anos 2000, a economia brasileira cresceu muito mais do que vinha crescendo, não que tenha sido taxas de crescimento chinesas, né? Mas cresceu, né? Cresceu, reduziu desigualdade em alguma medida. Depois a gente passa por um período de relativa estagnação. De andar de lado. Que é esse andar de lado da valsa. Em 2014 a gente entra numa crise profunda, brutal. Só que depois de 2016, 2017, que é quando você, em outras crises, tem uma recuperação, ela pode ser mais rápida, ela pode ser mais lenta, mas você retoma aquilo, né, o nível de renda que você tinha. No Brasil, isso não ocorre. Vocês têm, a partir de 2017, 8 anos de relativa estagnação. Né? Que aí é o que acontece depois desse livro. Né? A gente tem, de 2017 para até o ano passado, um crescimento 1, 2 ou até negativo. A população continua crescendo, então, em termos de renda per capita, né, que é a renda média, você não aumenta, você não volta para o patamar anterior. Às vezes até diminui. Você tem períodos de diminuir. Então, é um período, assim, uma década perdida. Né? A gente falava muito da década perdida dos anos 80, que era a década da hiperinflação, mas a gente viveu aqui entre 2014 e 2023 quase uma década. Algo semelhante. Perdida. Né? Fernanda, eu vou ser sincero com você. O seu mal é que qualquer coisinha você acha que merece gastar. Se tá feliz, gasta porque merece. Se tá triste, gasta porque tá triste. A conta não fecha. E é coisa que você nem usa. Mensalidade da academia. Você tá pagando no mês todinho e só vai 2 vezes no máximo. Eu vou te chamar pra um retiro que eu tô organizando. É baratinho. Você deposita R$200 na minha conta, aí eu vou lá e retiro pra você não gastar mais. E agora, eu acho que volta a um crescimento, né? Mas que não é percebido pelas pessoas. Então, a gente está diante de um quadro muito peculiar, que para alguém que vem da macroeconomia e só da macroeconomia, é muito curioso, né? A macroeconomia, só para explicar, é aquilo que trata, é a parte da economia que trata
desses grandes agregados, né? O que são os agregados? A inflação, o desemprego, o PIB, né? Que é a renda gerada pela economia. Então, enquanto macroeconomista, eu olho para esses números, se eu olho só para esses números, a gente não está mal. A gente, na verdade, melhorou, tem revisto para cima uma série de projeções. A inflação talvez seja o pior desses, porque houve uma aceleração, sobretudo no fim do ano passado, mas que também, se a gente olha comparativamente aos anos anteriores, a inflação está mais baixa. Quer dizer, então, se eu olhar só para isso, eu falo, bom, estamos numa recuperação, é um novo passo à frente, talvez mais tímido, não um passo à frente. Uma valsa contida de mudar o ritmo para frente. Um passinho para frente que poderia se constituir em um período de maior prosperidade se a gente der continuidade. A tapioca chegou, vai te conquistar com o seu sabor, pois quem comprou se apaixonou. Essa tapioca é feita com amor. Agora, o pessimismo que paira, ele também é um bom alerta para nós economistas de que a economia não explica tudo, né? Existem sentimentos que as pessoas têm, que são desenvolvidos, que dão a sensação para as pessoas de que não, esses números de macroeconomia, essa performance macroeconômica positiva, ela não está se traduzindo para as pessoas concretamente numa sensação de melhora. Entendi. Né? E isso não é só no Brasil. Sim, eu ia comentar, porque a eleição americana é um pouco isso, né? O Biden parece que tinha ali uma melhora, não foi percebida e foi usado pelo o Trump, para ganhar a eleição. Com certeza. Por que isso? Então, esse é um grande debate agora nos Estados Unidos. Eu acho que tem explicações que foram levantadas que parecem fazer sentido, né? Uma delas é a questão do custo de vida. Então, apesar do desemprego baixo, das pessoas estarem empregadas, estarem com um salário crescendo, a economia americana está melhor do que quase todas as outras economias de países ricos naquele período ali. As pessoas estavam vivendo um aumento do custo de vida depois da pandemia, da guerra na Ucrânia. Vários elementos fizeram com que a energia ficasse mais cara. A chamada crise do custo de vida, eu acho. Que ali, assim, pensando ainda na economia, né, em algo relevante que eu acho que foi menosprezado. E o Biden não foi o único, né? Na verdade, todos os partidos de situação ao redor do mundo que tiveram eleições depois desses grandes choques globais, né, inflacionários. Quais que você aponta assim para a gente visualizar? A gente teve na Europa, né, o próprio Reino Unido, a Alemanha passou por um revés. Itália. A gente teve algumas exceções também. Então, na Espanha, por exemplo, o partido de situação conseguiu se reeleger. No México, o partido de situação conseguiu se reeleger. Inclusive, alguns atribuem essa exceção a coisas que foram feitas para combater essa inflação lá. Então, se criaram políticas de controle de certos preços, etc. Mas, no geral, assim, a gente viu uma onda de derrotas eleitorais. E aqui no Brasil, também, né? Aqui no Brasil, o partido de situação, que na época era do Jair Bolsonaro, que também passou por esse processo, né, inflacionário da pandemia, etc., também perdeu. Ô, Laura, eu tenho tanta pergunta que chegou para você, que, enfim, conversa tá tão boa que pessoal, vocês precisam entrar aqui na conversa. Vamos lá. Da Silva, por que a economia continua crescendo e o desemprego caindo, mesmo com juros altos? Ele tem razão de que os juros, né, com juros altos, você tem um freio na economia. Você está colocando um freio, porque as pessoas que querem tomar emprestado, elas pagam mais caro nesses empréstimos, você quer, né, investir, comprar um imóvel, né, você tem um custo maior. Então, isso é um freio, é uma amarra. Mas os juros não é o único propulsor de uma economia. Em particular, a expansão dos benefícios sociais, né, Bolsa Família e outros,
que ocorreu em 2020, desde 2023, né? Ela coloca dinheiro na mão de pessoas que gastam, porque são pessoas que não têm dinheiro, então isso é algo que tem um efeito de Gira, movimentar a você economia percebe, né? muito significativo. E esse consumo, ele gera mais renda, ele vai dar venda para o comércio ali, essa venda do comércio, ela se transforma em outra coisa, é o chamado efeito multiplicador. Os juros no Brasil, ele é, assim, um patamar altíssimo. Né? Ele está agora em 15%, é algo muito fora, mas tem algumas razões para isso. Primeiro, que a gente tem uma meta de inflação que, comparado com países emergentes como nós, é relativamente baixa. A gente está tentando manter a inflação baixa. E a gente está num período de vários choques inflacionários, então esses juros contêm a inflação pelo que a gente vinha dizendo. Ele mantém aqui esses capitais especulativos, esses investidores que vêm em busca desse retorno. De um ganho. E que, se eles vão embora, eles causam essa alta do dólar, porque sai dinheiro daqui, mais gente vende real, compra dólar, isso sobe o dólar. O dólar caro é inflação. Então, os juros não é fácil de simplesmente baixar, depende desse contexto internacional. E os anos 2000 eram um contexto internacional muito mais favorável do que agora. A carta do Trump é a pior violação da soberania brasileira na história republicana. Os Estados Unidos têm o direito de fixar suas tarifas, inclusive de fazer besteira fixando suas tarifas. Mas você acrescentar na carta uma interferência no judiciário brasileiro e uma interferência na democracia brasileira, isso é uma violação dos princípios mais elementares de diplomacia. E o quanto que tem de componente, não sei se a economia estuda isso, bota os números, a comunicação do que está rolando influencia nesse humor, vamos chamar, das pessoas. Eu acho que é importante, eu não acho que é só um problema de comunicação, eu acho que tem coisas concretas que as pessoas vivem e que uma boa macroeconomia não resolve, né? Então, as pessoas que trabalham lá, essa escala 6x1, né? Para pegar um tema que aqui no Brasil está quente. As pessoas que trabalham todo dia, 6 dias por semana, têm pouquíssimo tempo para ficar com seus filhos, se deparam com preços mais caros no supermercado. Não vê a vida melhorar. Não vê, e basicamente a vida delas é sobreviver, é a busca da sobrevivência, o trabalho apenas, pouquíssimo momento. Então, a felicidade das pessoas, é claro que não se resume a um indicador. De repente, você tem um indicador de emprego que está maravilhoso, todo mundo empregado, mas esse emprego é precário, as pessoas não se sentem com a liberdade que elas querem, tanto que hoje você tem um fenômeno de pessoas que nem querem mais carteira assinada. Por que a economia é uma coisa tão, eu não vou chamar de mal comunicado, mas comunicado de uma maneira que as pessoas não entendem. Na verdade, é mal comunicado mesmo, né? Parte é culpa dos economistas, que acho que quase que gostam da autoridade. De usar essa linguagem. De usar uma linguagem que poucos economês. entendem. Quando comecei a escrever, eu escrevi o Valsa Brasileira, o livro, passei a fazer esse trabalho de comunicação, né, de disseminação de conhecimento, que não era uma coisa... Apesar do livro ter um objetivo duplo, de comunicar, mas também de fazer uma interpretação, né, um diagnóstico. Mas ali eu fui percebendo mais o meu papel de comunicar para fora da universidade. Né? O sistema econômico é algo complexo, a macroeconomia, se for parecer muito simples, é porque provavelmente a pessoa está falando também alguma coisa errada. Porque se soar muito simples, assim, a solução... Por exemplo, a gente vê muito, olha, o governo é como uma dona de casa. Ele tem aquilo que ganha no fim do mês e ele precisa gastar dentro daquilo que ele ganha. Né? Esse tipo de coisa, quando o economista encontra uma metáfora muito simples, perfeita, provavelmente é porque não é bem assim. O governo não é como uma dona de casa, tem uma série de complexidades. O governo, quando gasta, afeta toda a economia, que por sua vez afeta quanto ele ganha. Tem 1 milhão de diferenças entre um governo e uma dona de casa. Então também tem às vezes você tenta comunicar muito facilmente e acaba caindo Eu concordo. Em verdade. Eu concordo, mas eu vou dar meu pitaco como comunicador, porque eu creio que qualquer área do conhecimento é assim, né? Se você pegar a área de software, por exemplo, se você for explicar um software, não dá. Mas você tem que começar de algum lugar. Não, então é isso. Dito isso, assim, é um sistema complexo, é difícil de comunicar, mas ainda assim acho que é possível e que esse esforço
ele é importante para a democracia. Sim. Né? A economia ela não pode, ela é importante demais para ficar só restrita aos economistas. Né? Puxa. A economia que não se preocupa com a justiça social é uma economia que condena os povos a isso que está ocorrendo no mundo inteiro. Uma brutal concentração de renda e de riqueza, um desemprego e a miséria. E isso está acontecendo até no norte, não é só no Brasil, não. É no norte também, nos Estados Unidos, na França, na Alemanha. Isto, para mim, não é economia. Isso é coisa, honradamente, quase que eu digo, do demo. Isso é coisa de tecnocrata alucinado que acha que está tudo ok. E não está nada ok. André Sieplinski, por que os bons resultados macroeconômicos não melhoram a aprovação do governo? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Que a gente estava tentando esmiuçar. Eu acho que o Haddad está ligado agora na sua resposta. Eu acho que tem uma questão de comunicação, sim. Eu acho que teve alguns episódios, né? E esse dinamismo das mídias sociais, né? No momento que você anuncia uma política e não pensa estrategicamente na comunicação, as fake news, a forma como as pessoas se levam aproveitam aquilo, isso tem gerado um sentimento ruim, né? Então, esse é um dos elementos. Tem um elemento também da narrativa que se cria. Mas acho que a inflação é um problema. A inflação ter acelerado, sobretudo de alimentos, carne, uma série de produtos, né, que estão muito no dia a dia. No né? dia a dia. Isso eu acho que é um ponto concreto aí de piora da percepção das pessoas e que a gente tem que... Por isso a questão dos juros não é tão fácil de resolver. Só para terminar, porque é muita informação aqui, vamos falar de números. Que nota que você dá para o ministro Haddad até aqui? Eu sou uma professora rigorosa. Claro. Então eu vou dar. Por isso que você está aqui. Eu vou dar um 8. 8? Acho que você está ótima. Se você é rigorosa e deu 8, ele vai dormir feliz hoje. Eu acho assim que, e do ponto de vista da comunicação, é onde eu tirei esses 2 pontos. Né? Eu acho que a comunicação não está boa. Onde está o erro? Acho que acho que talvez as políticas que surgem e elas parecem elas não vêm junto de um contexto, elas não são não tem um diálogo antes das políticas serem anunciadas, né? Então, acho que isso acaba pega as pessoas de surpresa e aí isso facilita o trabalho daqueles que estão... Quer criar ruído. Mas, assim, em termos do desempenho macroeconômico do país, dos resultados concretos, eu acho que ele tem tudo a favor. Ele tem um desemprego mais baixo, um patamar historicamente baixo, um crescimento muito acima das projeções e muito acima dos outros países do G20. Ele tem uma inflação que está mais baixa do que a inflação nos últimos anos. Ele tem uma desigualdade em queda. Eu diria que essa agenda que ele criou de vamos reformar os nossos impostos e fazer quem não paga nada pagar e tirar de quem paga, né, diminuir, eu acho que essa agenda, nossa, é algo que o país, sei lá, décadas precisava, né? Só que a comunicação atrapalhou, porque agora virou uma agenda que parece muito ruim. Muito bem. Espero que a gente esteja aqui colaborando no próximo bloco. O tema frequente dos estudos da minha convidada, a economista Laura Carvalho, que continua relevante aqui no Brasil, infelizmente, a desigualdade. Até mais. Nos anos 70, a ditadura militar vendeu a tese do crescimento a qualquer custo. Durante o chamado milagre econômico, o então ministro da Fazenda, Delfim Neto, cunhou uma frase que ficou famosa: vamos fazer o bolo crescer para depois dividir. Ou seja, primeiro o país enriquece e depois a gente divide a riqueza. 50 anos depois, o Brasil continua um país bastante desigual. Ô, Laura, você, que como o Delfim é economista, me diga o seguinte: na barriga de quem que foi parar essa parte do bolo? De meia dúzia de pessoas que estão nesse 0,1% mais rico da população brasileira, né? E acho que essa ideia de que primeiro você cresce, depois você distribui, ela já se mostrou, eu diria, equivocada na prática. Assim, a gente teve momentos
não só no Brasil, mas em outros países, em que muito claramente essa relação se inverteu, em que você realizar políticas distributivas, né, políticas que, seja por meio de benefícios sociais concedidos a pessoas que não têm, seja por serviços de saúde, de educação melhores, seja por políticas de investimento em infraestrutura, mas que geram empregos e na construção e com isso contribuem, né, para que pessoas normalmente menos escolarizadas ganhem mais renda. E isso movimenta a economia. Isso tem um poder de movimentar a economia, de gerar crescimento e um crescimento econômico inclusivo. Né? Inclusivo e estruturado, assim, estruturado, que dure, e que até vai mais durar. sustentado. É. Então, hoje você tem muitas evidências de que países com alta desigualdade tendem a ter crescimentos menos robustos e menos sustentados no tempo. É o né? tal do voo de galinha? Os voos de galinha. Se melhora e piora, melhora e piora. E isso piora por uma série de razões, entre as quais a própria instabilidade social, política, né? Que é derivada dessa desigualdade muito alta. Sei, que gera desconfiança. Que gera desconfiança, que gera contestação, que acaba gerando, né, uma descrença nas instituições, no Estado, na capacidade dos governos, porque se você vê que aquele governo está servindo só os interesses de alguns, então melhor não ter. Para que eu vou pagar meu imposto se, no fim das contas, ou eu sou rico e não uso os serviços que estão oferecidos, né? Então, eles podem continuar ruim, não vai me afetar. Não me afeta, para que eu vou botar dinheiro aí se eu não uso o serviço de saúde, se eu não uso o serviço de educação pública, se eu não uso essas coisas, então não quero pagar. Por outro lado, ao não pagar, esses serviços continuam ruins, né? Porque você vai dividir o quanto o governo arrecada pelo número de pessoas no país atendidas no SUS, você vê que, na verdade, não é que você pode ter ganhos de eficiência possíveis, etc., mas você está arrecadando 5 vezes menos do que o sistema de saúde inglês. Então, não é que você também tem como servir muito melhor as pessoas com 5 vezes menos recurso, né? Então, no geral, quando você pega a desigualdade antes da atuação dos governos, você tem uma desigualdade mais alta. Quando você olha para a renda depois de considerar, né, o quanto pagou de imposto, o quanto recebeu de benefício, essa desigualdade cai muito. No Brasil, você tem uma desigualdade na origem que ela é alta, mas ela não é tão mais alta do que dos outros. Ou seja, daria para encarar. Só que na hora que você contabiliza o governo, o que o governo faz, aí o governo, ao invés de estar diminuindo a desigualdade, ele está mantendo quase a mesma. Por quê? Ele até reduz desigualdade quando ele transfere Bolsa Família, quando ele gasta com educação, quando ele gasta com saúde. Uma série, né, pelo lado do gasto, das despesas, ele reduz desigualdade. E quando ele não reduz? Mas só que os impostos, ele aumenta. Então, é como se ele enxugasse gelo, porque ele arrecada de quem tem mais, menos. Menos então, do que quem tem menos. O cara que está lá no 1% mais rico, no 0,1, ele paga menos de imposto do que o cara que está no 10% mais rico, no cara que vem logo atrás. Então, por isso que a gente fala, quando você começa a discutir imposto, você fala, não, mas esse cara vai fugir, esse cara vai fugir para onde? Ele porque tá bem ele aqui. está num paraíso fiscal, Sim. ele está numa situação em que todo mundo na sociedade paga mais imposto do que ele. 60 mil pessoas receberam 300 bilhões e pagaram zero. E não conseguimos aprovar no Senado. Foi desarmado justamente porque tem influência lá. Quem tem influência lá conseguiu desarmar. É o que eu sempre disse. Você não tem que ter vergonha de ser rico, você tem que ter vergonha de não pagar imposto. Se um funcionário seu paga 27,5, por que você paga zero? Esse sistema, que é todo mundo, quando vai no supermercado, paga o mesmo imposto, né? Então, no consumo, a gente taxa muito, as pessoas estão pagando igual, não importa se você tem 1 milhão ou R$100, você paga o mesmo imposto na hora que você vai lá no mercado comprar. Mas o imposto de renda, que é onde você tem a possibilidade de ser diferente, de falar, não, desse aqui eu não quero cobrar nada, desse outro eu quero cobrar 20, 30, 40... Você não cobra, porque esses caras têm um monte de isenção e dedução, e isso e aquilo, e ele não acaba não pagando. Ele é PJ, ele não... Né? Isso cria um problema que é o Estado, antes de distribuir renda, ele está concentrando a renda. Então, no final, fica meio elas por elas. Ele aumenta a desigualdade nos impostos, ele diminui a desigualdade no gasto,
Mas ele, então, não está atuando para né, fazer Está zerando, né? Ele Está ficando zerando no mesmo o lugar. jogo. Que país que poderia ser um modelo para o Brasil? Todo mundo olha, quando a gente está discutindo esse tipo de coisa, a gente olha para os países nórdicos, né? Mas- Noruega. tá. É claro que para nós... Mas na real, Mas olha, qual que poderia veja, ser real para o Brasil? Veja, eu acho que esse, na real, ele depende de um caminho, né? Tá. Porque eu acho interessante a gente pegar os exemplos ainda dos escandinavos. Tá. Até porque tem países ali que são dependentes de petróleo, originalmente. São a Noruega, commodities, né? Tá. A gente tem, na verdade, países que não nasceram ricos com Sim, uma sim. indústria. Eles criaram um caminho, né? E eles têm esses estados chamados de bem-estar social que fazem exatamente isso, arrecadam mais de alguns e distribuem para outros. E eu acho que a gente tem, sim, como se espelhar nesses países. A gente não precisa, do ponto de vista assim, econômico, não tem nenhuma restrição para a gente ter um estado melhor, que taxe melhor, que gaste melhor. Não é uma restrição econômica. A nossa restrição é política. Sim. A nossa restrição é... Então, se você me falar, mas você acha que isso vai acontecer? Eu vou dizer, provavelmente não, porque a gente tem um Congresso Nacional que atua para impedir que isso aconteça. Sim. O tempo todo. Hoje, né? cada vez mais claro, isso está claro ou não? Muito claro, exacerbado. Porque é uma É quase que disfarçatez. alguém escreveu outro dia, não, é o sindicato dos ricos. Eles atuam como sindicato dos ricos. Meu né? Deus. Fala, meu povo escravo do trampo. Aqui quem fala é o deputado Hugo Nem Se Importa. 70% dos deputados não aprovam o fim da escala 6x1. Aqui a folga é só nossa. Reforma tributária pode ajudar a reduzir desigualdade? Muitíssimo. Eu acho que é o primeiro passo. E já venho defendendo isso há muito tempo. A parte boa, a notícia boa, apesar de toda essa dificuldade que a gente está vendo no debate público no tema impostos, porque se criou um verdadeiro bloqueio, a sociedade está reagindo como se assim, não nenhum imposto... Não mexe em nada. Não mexe em nada. Só que a sociedade que está reagindo é a mesma que está pagando muito imposto para outros não pagarem, né? Sim. Mas, apesar de tudo isso, eu acho que amadureceu muitíssimo na última década o debate sobre impostos no Brasil. Acho que hoje a gente tem mais clareza, a gente tem dados disponibilizados pela Receita Federal que nos dão o exato retrato do quanto que o nosso sistema é injusto. Mas a gente está num momento, num ponto no tempo em que finalmente estamos com a chance de fazer algo, né? Ainda que algo tímido, modesto, que nem é nada radical, um negócio que só corrige um pouco ali da Que já poderia fazer uma diferença. Mas que faria uma diferença e a gente está enfrentando uma reação totalmente, assim, que eu diria descabida, porque não me parece que tem um fundamento na realidade, mas que tem a ver com aquele problema de comunicação, com aquela dificuldade de comunicação e de mobilizar a sociedade para um tema que é de interesse de 99,9% das pessoas. Eu não né? tenho dúvida. Vamos ouvi-los. Eduardo, se quem financia as campanhas políticas não quer justiça no imposto de renda, que meio temos para obtê-la? Tem um papel da mídia muito importante, porque me parece que o debate econômico na mídia, ele sempre foi pautado por um problema assim de ninguém lê o jornal econômico, ninguém lê o noticiário. Por que é tão inacessível? Por que é tão difícil? Então, quem lê isso? Aquelas pessoas que já têm... Só as pessoas da área. As pessoas da área ou as pessoas que têm interesses muito claros ali, né? Então, empresários, pessoas da Faria Lima. Então, o jornal, o noticiário, ele acaba sendo... quem lê isso aqui quer ler esse tipo de notícia. Então, existe uma espécie de retroalimentação daquilo que está... e do leitor, e das fontes ouvidas. E eu acho que isso foi, durante muitos anos, não só no Brasil, fechando o debate econômico de ideias que, de fato, favoreçam a redução da desigualdade, por exemplo, ou os grandes problemas Ou brasileiros. seja,
né? A economia é uma coisa muito importante porque vai ficar restrita só aos economistas ou quem... Por isso que tem tornar esse- mais acessível é tão importante. Porque se você só fecha ali nos economistas ou na elite financeira, interesse, né? é, Na elite financeira, o noticiário, a forma como as pessoas vão ler, porque por mais que tenha as redes sociais, eu ainda acho que a imprensa e a mídia tradicional têm um peso enorme Sem em dúvida. informar a narrativa, a mensagem, a primeira, né, a forma como a notícia é dada. E a gente vê tanto as notícias, né, momentos grandes né, em que às vezes uma notícia poderia ser dada de uma forma que cria um espaço para a gente mudar de um jeito, mas ela é dada de um jeito que parece que não tem solução, que parece que a única solução é aquela. Então, acho que tem um papel da mídia bem importante, mas tem um papel de mobilizar e acho que a política ela está desmobilizando, né? É difícil você ver um movimento. Agora, a gente viu recente o da escala 6x1. Sim. O que foi essa campanha? Né? Uma campanha iniciada meio ali por uma pessoa que era influenciador, que depois se tornou político, e que teve muito mais impacto do que uma série de medidas econômicas que vieram do governo ou que vieram de outros setores. Né? Então, o que foi a chave ali? Né? Você conseguiu ter uma mensagem clara. Clara, que todos Que visualizaram, as pessoas entenderam. entenderam que era um problema, que, claro, quem vive na pele também entende que é um problema. Então, acho que tem um trabalho de comunicação importante aí, que tem que vir de fora para dentro, que não é o governo que vai fazer. Somos nós que estamos de fora. Nós. Uma das suas funções é de diretora de prosperidade econômica e climática da Fundação Open Society. O que é prosperidade climática? Essa ideia de que a transição climática, né, ela também pode ser uma oportunidade de gerar empregos, de gerar renda, de desenvolver o país, de desenvolver novos setores. Né? Então, essa possibilidade, porque a gente vê muito o tema climático como um Só sacrifício. do que dá errado, como um custo. E é um custo. Muitas coisas envolvidas na transição custam, né? Você trocar a energia de uma fonte para outra fonte, você investir numa infraestrutura diferente. Isso não é uma agenda para o Ministério de Meio Ambiente. Isso é uma agenda que perpassa indústria, economia, energia, né? E tem países do mundo que estão conseguindo aproveitar isso muito bem. Quem? A China, né? A China dominou incrível, as novas tecnologias verdes, baterias, carro elétrico, eólica, solar, tudo aquilo que precisa num painel solar, quem produz é a China. Então, eles eram tidos como os maiores inimigos do meio ambiente. De uma hora para outra, eles se tornaram líderes em todas as tecnologias que todo o mundo inteiro precisa. Né? Então, a transição climática ela é uma grande oportunidade para a gente pensar onde a gente quer estar em 2030, 2050? Cadê a nossa capacidade de planejar, de ter uma agenda para frente, futura? Então, eu tenho gostado enfim, é uma área nova para mim, né? Eu não sou uma economista climática, eu vim da macroeconomia, mas eu acho que quando você vai olhando para o debate sobre clima, você percebe que ele tem uma série de coisas que te oferece oportunidade de pensar a economia para frente, pensar uma agenda de desenvolvimento, uma agenda para o país, né? Isso que tem sido interessante, né? Novos modelos econômicos. Nós vamos agora para o fechamento da minha conversa com a economista Laura Carvalho. E lá eu vou querer saber, em plena era da inteligência artificial, é uma boa hora para alguém, um de vocês aí que estão nos assistindo, decidir virar economista? Até loguinho. Na eleição presidencial americana de 1992, James Carville, estrategista da campanha de Bill Clinton, lançou uma frase para cutucar o governo do então presidente Bush, o pai. It's the economy, stupid. É economia, seu idiota. A frase virou bordão para dizer que a economia está acima e por trás dos problemas da sociedade. A economista Laura Carvalho
concorda com isso? É sempre a economia, Laura? Não. Eu acho que existem algumas explicações econômicas, mas claramente tem muitas explicações que têm a ver com cultura, com identidade. Com o ser humano, basicamente. Com o ser humano, que passa... É claro que nós, economistas, acabamos enxergando mais o lado econômico, né? Então... eu também sempre estou ali buscando a relação entre a economia e os outros campos, porque elas também existem, né? Às vezes é uma interação entre as coisas, às vezes as pessoas estão descontentes com a sua situação econômica, material, e, ao mesmo tempo, existe uma mudança cultural, existe uma mudança tecnológica, e essas coisas vão se retroalimentando, criando um terreno fértil para soluções, muitas vezes, autoritárias, para outras coisas, né? Cantos de sereia, né? O cara vende uma ideia... Que parece muito simples, né? Muito a simples. culpa está ali, você vai resolver todos os problemas com uma coisa, né? Então, Make America Great Again. Pronto. A culpa é dos chineses, né? No caso ali dos Estados Unidos é assim, olha, a culpa é do estrangeiro, é dos chineses, é dos imigrantes, é de tudo que está fora daqui. Se a gente fechar a nossa economia e o nosso país, né? A economia e todo o resto, as fronteiras, para o resto do mundo, a gente vai se resolver. Esse tipo de narrativa, claro, ele se alimenta de uma série de fatores, entre os quais o econômico, né? O fato de que você viu ali uma desindustrialização em alguns estados americanos. Percebeu algo que já estava ali. Pessoas na classe média, que antes era uma classe média que tinha um conforto maior e que passou a estar enfrentando mais dificuldade, custos de vida mais altos, salários que não cresceram tanto. Então, isso alimenta uma série de outros fenômenos que estão aí muito fora da economia, mas eu vejo muito a economia como esse terreno, onde às vezes as coisas estão mais favoráveis e às vezes as coisas estão mais desfavoráveis, e aí as outras esferas, que são muito mais relevantes, atuam e usam até aquilo, né? No Brasil, a gente viu isso muito também. Eu fico lembrando daquele período ali dos escândalos de corrupção, da Lava Jato. Você tinha um sentimento de que era corrupção, tinha aumentado muito, o dinheiro público está indo embora e tal. E isso começou a funcionar um pouco eu entrava assim num táxi, começava uma conversa, a pessoa falava, não, estamos numa crise econômica porque o dinheiro foi todo para Petrobras, para a corrupção. Não, nenhum economista acha que a crise econômica de 2014, 2015 foi causada pela corrupção, mas essas coisas elas estavam acontecendo ao mesmo tempo, de um jeito que o noticiário da crise econômica, ele era junto com o noticiário da corrupção, parecia que era uma coisa só. Não é exatamente uma coisa só, mas eu acho que a economia ela alimenta esse sentimento. Ela trafega e aí tem aquele ditado que diz que até um relógio parado, ele está certo 2 vezes por dia. E um economista, quantas vezes ele erra muito, né? Nós erramos muito. Eu acho que falam que só erramos menos do que os meteorologistas, mas os meteorologistas agora contam com satélites cada vez melhores. Eles estão melhorando, a previsão está melhorando. As projeções, elas vêm sempre erradas, né? E acho que na última década isso se exacerbou por uma série de fatores, mas a gente vê sucessivamente. No Brasil, você olha para as projeções de crescimento do PIB ano passado, assim, cada mês é melhor do que se esperava, é melhor do que se esperava, é melhor do que se esperava. Por quê? Né? Acho que os modelos que estão na cabeça das pessoas não são, como não é uma ciência exata, né? A gente vai vendo que tem um viés, tem alguma coisa que está sempre enviesado na mesma direção, aí é um problema. Imprevisibilidade é da natureza da economia, né? Existe uma incerteza fundamental sobre o que vai acontecer. A economia é extremamente instável, sujeita a choques, volátil. Então, prever é muito difícil. Mas se você está sempre errado, se você na mesma direção, e sempre o mesmo analista, aí eu acho que tem o quê? Alguma coisa errada.
A previsão do tempo, automaticamente, nesse momento, ela está sob uma alta probabilidade, querendo dizer para mim que vai chover. Mas eu não acredito mais nem em mim. Como que eu vou acreditar no tempo? Eu não posso acreditar no tempo. Se eu minto para mim próprio, como que eu vou acreditar no tempo? Tem outra coisa que eu acho muito curiosa, é que muitos ex-ministros, né, ou ex-pessoas que estiveram no Banco Central e não sei o quê, são consultados hoje para os assuntos de hoje. E eles falam e as pessoas ouvem, mas quando ele estava lá, ele não deu conta do seu trabalho. Tem a chamada porta giratória, que é muito complicada, que é essa porta giratória entre governo e mercado. Sim. Em que as pessoas que participaram de uma diretoria de Banco Central ou foram presidentes do Banco Central ganham... Volta para lá como um gênio, né? Como, com Esse uma cara série de sabe informações e privilegiadas de como a coisa funciona, etc. Então, ganham muito dinheiro no mercado. E aí, eventualmente, são chamados de volta para o governo. E isso cria uma certa promiscuidade que eu acho que vai isolando também... né, a política econômica dos interesses da sociedade, e da até o democracia. entendimento da economia, né? Porque as pessoas que estão nos vendo agora, que mandaram perguntas, eu ainda vou fazer aqui de vocês, elas acreditam que elas querem entender, mas aí vem um cara que pisou na bola várias vezes, falando, não, agora vou dizer para você, falou, mas por quê, né? Olha, eu acho que é um círculo muito restrito de pessoas, pouca gente, né? E são pessoas, em geral, com bastante poder econômico, com influência política. Então, isso vai gerando essa tendência. E são sempre homens, são em muito geral, amigos. São homens. Uns ternos muito bem cortados. Exato. E as pessoas também buscam isso, né? Eu, como mulher economista, muitas vezes tentando falar de um jeito mais fácil, eu percebo que se eu falar de um jeito mais difícil, eu ganho mais credibilidade. Se as pessoas não conseguem me entender, se eu faço o esforço para só falar economês, e aí, ainda mais sendo mulher, você tem que aí mais ainda ter que falar... assim mesmo? Algo... Me conta, o que você já passou? Você como mulher chegando nesses ambientes. Eu, por exemplo, quando eu comecei a escrever na Folha, eu escrevi na Folha de 2015 a 2019, 4 anos, colunas semanais de economia, que foi o que me ensinou, foi uma escola para aprender a comunicar, porque eu falava com as pessoas... Eu lembro as primeiras colunas que eu escrevia, eu fazia um esforço para aquilo ser simples e as pessoas entenderem. E eu falava com uma amiga minha, sei lá, engenheira, e ela, hoje achei ótimo, entendi 20%. Sim. Eu falava, gente, mas aonde? Eu não conseguia nem ver como que aquilo não era compreensível. Então, eu fiz isso muito tempo. Quando eu comecei a fazer isso, né, eu começava a receber comentários que eram assim... Vai aprender a fazer conta. Eu não só a minha pesquisa é toda matematizada, como eu quase fiz matemática, quase cursei matemática. Eu era aquela assim, aluna queridinha do professor de matemática. E aí as pessoas que nunca não sabem nada da minha vida, de nada, mas elas deduziam com uma facilidade, com uma frequência de que eu não entendia nada de matemática. Eu falava, não é possível. Aí eu pensava, será que é porque eu me importo com desigualdade? As pessoas acham que tem, né, uma relação entre a minha visão política e não saber matemática. Mas depois eu fui ouvindo de pessoas, economistas, mulheres, que pensam muito diferente de mim, que estão em outro lado do espectro político, divertente e tal, e também falavam que elas não sabiam matemática. Toda estreia minha até hoje, eu sonho na véspera que eu tenho prova de matemática. Eu fiquei preso em matemática, para variar. Eu estava na segunda época de matemática, para variar. Nas provas de matemática eu tirava 0, devolvia as provas assim que recebia, dizia não adianta, não sei nada. Nessa sua entrada que vai tendo mais visibilidade, você procurou cuidar, por exemplo, de aspectos assim do figurino, que você vai numa reunião, do jeito que você fala, o que você foi fazendo? Eu acho que a gente tem uma persona, né? Todos nós que falamos publicamente, que temos uma pessoa pública, a gente cria uma persona, né? Que não é exatamente... que é muito próxima daquilo que você é,
mas que é a sua forma de lidar com certos espaços, né? Eu acho que, para mim, como economista, eu também sempre estive em espaços dominados por homens, desde a minha faculdade, da minha turma de faculdade, da minha turma de mestrado, da minha turma de Isso tá doutorado. mudando? Olha, na graduação, sim. Depois que vai passando para mestrado e doutorado, não. Ainda muito dominado por homens. Mas na graduação, cada vez mais meninas. Cada vez mais, né? Quando que te atraiu essa profissão? Como que alguém um dia fala assim, quer saber, eu vou ser economista? A maior parte dos alunos que você perguntar, eles vão dizer, eu entrei em economia porque eu gosto de história e gosto de matemática. E aí são poucos os cursos, né, que de alguma maneira exploram esse cruzamento. E muito esse cruzamento. E eu acho que eu não divirjo da maior parte. Eu acho que eu entrei nisso porque eu gostava muito de matemática, muito de história. Pensei em cursar matemática, pensei em cursar história. E aí um dia descobri a economia, né? Essa é uma das respostas. Tá. E a sua visão na sala de aula? Você percebe uma mudança geracional nessa galera que está chegando? Total. Eu era uma dessas mulheres que eram poucas dentro de um mundo masculino e ainda assim eu não tinha consciência dessas questões de gênero. Não era uma coisa para mim, de que tinha uma... Você estava achando que eu era achava aquilo que mesmo. tinha uma questão, mas que a maneira de interessar essa questão era você, de alguma forma, ignorar que você... Entendeu? Tratar que como você se está sendo maltratada. Então, hoje, na fé, né, você vê pessoas... meninos gays, meninas trans, assim, mudou completamente, era um negócio na economia, imagina, assim, amigos gays que eu só descobri 20 anos depois, sabe, era um ambiente muito, muito conservador. Isso mudou, na sala de aula mudou, agora nas esferas de poder... Eu tenho que te falar uma coisa, você é uma das convidadas que mais recebeu pergunta daqui do nosso público. Pessoal, vocês realmente estão interessados em economia. Eu acho isso muito bom. Jairo Bastos, por que você é energia mestre dos magos? Lance um prognóstico, uma ideia, um livro e some enquanto o país desce o abismo depois da valsa. Sumi, eu só não... Bom, primeiro que eu publiquei um outro livro na pandemia, que chama Curto-Circuito, o Vírus e a Volta do Estado. Depois disso, de fato, é verdade que a gente, quando fica nesse debate público muito intenso, que né, atravessou, assim, o país passou por um problema, né, uma crise econômica longuíssima e em que ser economista no momento de crise econômica, a gente sente que é o nosso dever, tá ali nas batalhas e tentando esclarecer, né? Em algum momento, a gente cansa também um pouco dessa exposição permanente, desses comentários, desse hate. E eu acho que a pandemia, para mim, foi um pouco um divisor de águas nessa coisa da presença em redes sociais. Sim. Eu iniciei a pandemia com uma presença muito forte, lives, isso e aquilo, né? Todos nós dentro de casa, naquela ânsia de participar do mundo e escrevi o livro e tal. E aí depois, assim, acho que na segunda metade para o final da pandemia, quando a gente começou uma abertura, eu fui desconectando um pouco, passando a fazer mais atividades ao ar livre, olhando esportes. Outros horizontes. E as pessoas estão olhando para a nossa faceta pública, mas a gente também tem a nossa vida, né? E aquilo que traz felicidade. Eu comecei a tentar equilibrar um pouco melhor. Estou aqui hoje, então não sumi. Não sumiu. Quando me convidam, e eu acho que é uma experiência interessante, uma oportunidade interessante para falar de economia. É uma alegria ter você aqui. Eu acho muito importante, não só, enfim, por conta de área de economia. Eu creio que quem estuda com profundidade as coisas tem uma obrigação quase pública, né, de devolver, assim. Na universidade, com certeza. E você sempre fez isso, então acho muito legal. Mas me fale de uma coisa mais simples, Laura Barbosa de Carvalho. O que é a vida? Para mim, é um conjunto de relações humanas. Quando eu falo relações humanas, não é só a gente com o nosso círculo, né? É a gente com as amizades, a família, o filho, né? Os amores. Eu acho que é isso, para mim, é muito sobre isso.
Mas também, e aí talvez é onde a economista em mim entre, é as conexões humanas para além, né? Com a sua comunidade e com o resto da humanidade. Como a gente se vê contribuindo e se conectando com problemas, com felicidades, dos demais, assim. Eu acho que a vida para um ser humano é muito sobre isso, assim, é sobre essas conexões com os outros, né? Às vezes você se conecta com um outro ser humano que você não conhece, mas aquilo traz uma alegria, né? E é quando você cruza com a vida do outro e com aquela outra trajetória que se encontra com a sua, né? Eu acho que a vida é muito sobre essa constante troca com as outras pessoas. Ô Laura, eu percebo o Fernando Haddad meio xoxo. Manda uma palavrinha para ele aqui, para ele dormir melhor hoje. Eu sou uma professora rigorosa e me perguntaram que nota eu dou para o ministro da Fazenda, eu dei 8. Meus alunos sabem que raramente eu dou 8. Então, eu quero dizer que tem muita coisa boa acontecendo, mas temos desafios, né? E se ele é ambicioso e quer chegar no 10, o que precisa fazer? Eu acho que a gente precisa conseguir passar essas coisas no Congresso, que demanda uma mobilização da sociedade que a gente não está sendo capaz de trazer, né? Agora eu acho que ele não vai dormir.